amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, ao ler esse versículo aqui, a pergunta que o texto nos obriga a fazer é: por que que Deus permitiu que um rei, o rei de Judá, filho de um dos maiores reis que Judá teve, que foi o rei Ezequias, por que que Deus permitiu que ele fosse capturado e tratado tão humilhantemente pelos seus inimigos, descrito aqui no texto? Por que que Deus permitiu que ele fosse tratado dessa forma? Para a gente responder essa pergunta, nós precisamos retornar um pouco na história e falar também do rei Ezequias, o pai de Manassés. O rei Ezequias, irmãos, conforme a própria Bíblia relata em 2 Reis, capítulo 18 em diante, que Ezequias foi um dos maiores reis que Judá teve. A palavra diz que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Coloca até acima de Saul, de Davi, de Salomão. A Bíblia está dizendo, o relato está dizendo que ele foi um dos maiores. Nem antes e nem depois teve um rei como ele. Ezequias era muito rico, Ezequias era respeitado, Ezequias, ele era construtor, ele construiu depósitos especiais, ele armazenou ouro, ele armazenou prata, ele armazenou bronze, ele armazenou pedras preciosas, ele fez escudos maravilhosos, escudos de bronze para a sua tropa, ele pegou outros objetos valiosos, e ali fez armazenamento disso, de tudo que lhe pertencia. Ele também construiu armazéns, silos, para servir de cooperativa, por assim dizer, para guardar cereais, para guardar vinho novo, para guardar azeite. Ele fez muitos estábulos para as suas criações, o seu gado, os seus cavalos e todos os seus rebanhos. Ele conseguiu fazer um arquiduto da fonte de Giom, passando por baixo da terra, chegando até Jerusalém. Tanto que quando o rei da Síria cercou Jerusalém, achando que eles iam morrer de sede, o túnel estava construído e o povo tinha água para beber. Tudo isso foram feitos de Ezequias. Ezequias, ele foi bem sucedido em tudo o que ele fez, porque a mão do Senhor era sobre ele. Mas teve um dia, diz a palavra, que Ezequias, ele ficou doente. Amém, queridos? Então Deus envia um profeta para falar com Ezequias e lhe entregar uma palavra. E a palavra que o profeta entrega é: põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver, você vai morrer. Ezequias, então, diz o texto que ele ora ao Senhor, ele busca a presença de Deus, ele se vira para a parede, e ali ele chora amargamente com o coração, e ele fala: Deus, lembra de como eu andei na tua presença, lembra de quanto eu fui fiel, lembra que eu tirei os deuses estranhos do meio do teu povo, eu estabeleci de novo a Páscoa, eu fiz uma reforma. Então Deus ouve, diz o texto que Deus ouve a oração de Ezequias. E quando o profeta Isaías estava saindo, Deus fala: volta lá e fala com o meu servo. O profeta volta e fala com o rei: ei rei, você orou e Deus tem uma palavra para você. Ele acrescenta 15 anos na sua vida. Deus responde oração. Amém, queridos? E 15 anos mais de vida Ezequias teve. Deus operou um grande milagre, algo extraordinário, e esse milagre, esse feito de Deus correu reinos, ao ponto de chegar até a Babilônia. E diz o texto também que os babilônios, ao ouvir essa notícia do milagre que havia acontecido na vida do rei Ezequias, eles enviam emissários, eles vão até Ezequias e falam: nós viemos ver o que Deus fez na sua vida. E então Ezequias recebe
os babilônios. Só que nesse tempo, Ezequias ele tinha crescido muito, e o seu coração tornou-se orgulhoso, soberbo, ao ponto dele pegar os babilônios e levar para o seu palácio e mostrar tudo que ele tinha, suas grandezas, os seus feitos, mostrou os pontos fracos da cidade, mostrou onde os exércitos ficavam posicionados, ele mostrou tudo. E aqui eu tenho uma lição para passar, e também para aprender. Não mostre tudo para pessoas que você não conhece, não mostre tudo da sua vida, você não precisa falar tudo para os outros. Tem gente que não vai se alegrar com você, como nós aprendemos ontem aqui. É mais fácil chorar com a desgraça dos outros do que se alegrar com aqueles que se alegram. E talvez no seu coração de querer mostrar o quanto que você é bom, você pode estar cavando a sua própria cova. Então toma cuidado com isso, seja diligente, seja prudente. Não fale tudo. Amém, queridos? Eu, pelo meu temperamento, eu tenho aprendido. O sanguíneo ele fala demais, e o sanguíneo sofre por causa da sua língua, porque muitas vezes ele fala sem pensar. Eu falo para a Merle que a maior dificuldade que eu tenho enquanto pregador é pensar no que eu vou falar. Muitas coisas saem de improviso, e pela graça de Deus saem coisas coerentes, mas quando a margem de erro é muito grande para quem fala sem pensar. Mas Deus está transformando isso na minha vida. Ele está me amadurecendo, amém, queridos? E Ele faz isso com todos nós. Então Ezequias, ele mostra todo o seu reino, as suas pedras preciosas, os seus rebanhos, os seus silos, os seus reservatórios. Então o profeta Isaías vai até Ezequias, e pergunta para o rei, fala: o rei, quem são esses camaradas aí? Não, são os babilônios. E o que você mostrou a eles? Eu mostrei tudo. Mostrou tudo? Eu mostrei tudo, eu mostrei o quanto que eu estou grandão. Então vem uma palavra de juízo sobre Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, versículo 17. Deus fala através do profeta: está chegando o dia em que tudo que seu palácio, todos os seus tesouros, que os seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Você mostrou, então agora você aguenta a consequência. E aqui, meus irmãos, eu quero abrir um parênteses sobre a palavra que Deus disse: olha, coloque em ordem a sua casa. Quando Deus pede para Ezequias colocar em ordem a sua casa, não era porque Ezequias vivia no pecado. Porque quando nós vamos analisar a vida do rei Ezequias, ele era um cara idôneo. Ele era uma pessoa temente a Deus, ele buscava o Senhor, ele confiava no Senhor. Então o problema dele não era caráter na questão espiritual, não era promiscuidade como os outros reis. Ele tinha uma vida ilibada, ele tinha uma vida temente ao Senhor, tanto que a palavra diz que o Senhor era com ele. Por que então Deus dá essa palavra: coloque em ordem a tua casa? Nós usamos muitas vezes, profetas chegam e falam: olha, coloque em ordem a tua casa, porque Deus vai matar você. Geralmente isso tem uma conotação de pecado. A gente logo pensa: meu Deus, o que eu estou pecando? Esse não era o caso de Ezequias. Ezequias buscava o Senhor. O que Deus estava fazendo era apontando já para frente, para a geração. Coloque em ordem a tua casa, está dizendo: ei, dá destino para a tua família, cuide da sua descendência. Colocar a ordem à nossa casa, irmãos, é dar um direcionamento através da palavra de Deus aos que estão dentro da nossa casa. Um dos requisitos para ser obreiro, para ser pastor, para ser um presbítero, para ser um bispo, para liderar um povo, é ter a sua casa em ordem, é cuidar bem da sua casa. Porque como que o camarada vai cuidar bem da igreja do Senhor se nem da casa ele cuida? Então é um dos pré-requisitos. E Deus está falando: olha, cuide da sua descendência, coloque a sua casa em ordem, dê destino ao seu filho. E isso é um alerta para todos nós pais. Ter a casa em ordem é conduzir a nossa casa na presença do Senhor. A maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos filhos não são heranças terrenas. Você pode deixar casa, você pode deixar carros, você pode deixar dinheiro no banco, isso é muito bom, mas isso não é o mais importante.
O mais importante é que ele conheça a fé que você tem no Deus Todo-Poderoso e que a sua fé o inspire a ter essa fé também no Senhor. Antes de sonhar com o futuro profissional do seu filho, sonhe em que ele seja um conhecedor do Pai e desfrute do coração de Deus. Antigamente, irmãos, ter um filho pastor era a coisa mais incrível. As pessoas lutavam, enviavam pessoas para o seminário. Vai ser pastor, vai para o seminário. Não, isso aqui vai ser pregador. Hoje, pastor Sênia aqui, o nosso diretor regional, irmãos, do IWE, do nosso centro teológico, tem que estar mendigando para as pessoas fazerem um curso para poder melhorar o serviço na igreja. Não, Deus o livre, meu filho não vai ser pastor, não. Não, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um médico, meu irmão, nada contra isso, glória a Deus, se conseguir chegar nisso, glória a Deus. Agora a medicina não vai salvar ele, a advocacia não vai salvar ele, assim como o pastoreio também não vai salvar. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes nós valorizamos muito mais o status social do que a vida com Deus. Eu creio que Deus, Ele quer levantar profissionais de todas as áreas, e eu oro para isso. Me dá nervo quando eu vejo um jovem que para de estudar, me dá angústia. Mas o estudo não pode roubar sua fé. Nós não podemos ter medo das universidades, porque lá tem ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Irmãos, o mundo é hostil. Nós não podemos colocar os nossos filhos numa bolha e falar: não, filho, olha, você vai ficar aqui na igreja, ninguém vai tocar em você. Não, nós temos que preparar os nossos filhos para enfrentar esse mundo hostil, alicerçando eles na palavra. Vai! Amém, queridos? A maior herança que você pode deixar para os teus filhos é a fé que você tem em Cristo Jesus. Conduza a sua família aos pés do Senhor. Mas voltando para o texto, irmãos, Ezequias infelizmente não estava preocupado com a sua geração, com a sua casa. Ele estava preocupado em se manter no trono, em continuar com a sua glória, com as suas riquezas. Tanto que depois que o profeta disse que toda a riqueza de Judá e que os antepassados havia recolhido seriam levados para a Babilônia, até alguns da sua casa como eunucos para servir ali o rei da Babilônia. Ezequias então ele olha para aquela situação, lá no versículo 19 diz assim: Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança na minha vida. Não, beleza, se não for acontecer comigo nesse tempo, depois que eu morrer, não estou mais aqui, quem tiver depois que assuma o BO. Só para você poder entender, a gente faz isso, irmãos, no planeta, por assim dizer. O pessoal fala: olha, daqui 100 anos vai ter aquecimento global, parem de emitir gases tóxicos aí na atmosfera. Quer saber de uma coisa? Daqui 100 anos eu não estou mais aqui, quem estiver lá, que seja queimado. Nós não colocamos em ordem. Nós somos as pessoas que vão passar o bastão para a próxima geração. Mas às vezes, por causa da amargura e das dores que nós carregamos, nós queremos que as pessoas que vêm depois de nós se arrebentem. Por muito tempo, irmãos, nós tivemos lideranças que sofreram para desbravar. Hoje, eu como pastor, eu trilho caminhos que homens de Deus lá atrás abriram, no facão, no machado, na enxada. Eu colho aquilo que eu não plantei. Eu colho hoje aqui em Maringá resultados de orações que homens sofreram, choraram nesse altar. Glória a Deus por isso. Só que muitas vezes as dores desses homens impediu eles de passar para a próxima geração. E a grande dificuldade é: se eu passei, você também tem que passar. Não, eu sofri, por que você tem que ser? Tem que sofrer também. E por que isso, irmãos?
E eu falei para Deus, Deus, eu não vou viver dessa forma. O que eu puder melhorar, aliviar para os meus irmãos, para que eles possam viver melhor do que eu vou fazer. Amém, queridos? O Pedro não precisa passar pelas dificuldades que eu passei. Eu preciso ensinar princípios para ele. Olha, guarde, não remova esses marcos aqui. Ele vai ter as lutas dele por si só. Ele vai ter as broncas, as dificuldades. Então, o que você puder fazer para facilitar a vida do próximo, faça. Isso é ser cristão. Amém, queridos? Você está aqui ainda, meu irmão? Nós somos redentores, porque nós somos Cristo também aqui nessa terra. Então, Ezequias falou assim: tá tudo bem, se não for acontecer comigo, os que vierem depois de mim, que se virem. Nesse período, irmãos, quantos anos que Deus deu para Ezequias? Vamos lá, a resposta é 15. Quantos anos? 15 anos. Nesse período de 15 anos, que Deus acrescentou a Ezequias, diz o texto que Manassés nasceu. Porque quando Ezequias morreu, Manassés assumiu o trono. E Manassés tinha 12 anos de idade quando ele assumiu o trono. Então Deus já havia falado: coloque em ordem a sua casa, dê destino para o teu filho. E ele não fez. Então nasce Manassés. E Manassés, irmãos, diferentemente de Ezequias, que começou bem, mas terminou mal, com o coração orgulhoso, Manassés, ele começou desde o primeiro momento que ele assumiu o trono, ele só fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por que Deus tratou Manassés, permitiu que Manassés fosse levado com um gancho pelos seus inimigos? Começamos a resposta. Ele começou a fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 33, 3, vai dizer assim: olha o que Manassés fez. Estava tudo organizado o reino, o povo estava servindo ao Senhor, mas daí Manassés, ele vem e ele reconstruiu os santuários idólatras, que o seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal, e ergueu postes de Azerá. Também se curvou diante de todos os astros do céu e lhe prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés sacrificou os seus filhos no fogo no vale de Ben-Hinnom. Meu irmão, Manassés, ele pegou seus filhos e entregou a Moloque em sacrifício. Olha a perversidade desse homem, a loucura. Manassés praticou feitiçaria, a adivinhação e magia, e consultou médios e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a ira do Senhor. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocou no templo do Senhor. Ele fez uma imagem de si próprio e colocou no templo de Deus, para que ele pudesse ser adorado como Deus. Manassés, porém, versículo 9, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. Olha que terrível esse camarada. Manassés, além de pecar, ele levou a nação inteira a se prostituir. Aqui, meus irmãos, nós temos esse lugar aqui, muitos têm esse lugar como sagrado, mas eu quero dizer para você que o sagrado é você. Você não pode profanar o seu templo, o templo do Senhor. Mas imagine você chegar aqui, irmãos, para um culto, e aqui nesse culto, sei lá, ter imagens, esculturas do demônio, ter prostitutas de culto se prostituindo aqui na frente, e você vendo o sexo explícito aqui na frente, no momento do culto. Imagine, coloca um cercadinho e coloca bichos, porcos, comendo aqui. Foi isso que Manassés fez. Ele profanou o templo do Senhor. E o povo foi achando aquilo normal, porque a lei do Senhor foi tirada, a palavra de Deus foi afastada, e o homem começou a governar. Irmãos, a minha luta para com você é que você conheça a palavra de Deus.
Se você conhecer a palavra de Deus, se você se fortalecer nela, você não vai ser levado pelo vento de doutrinas. Amém, queridos? Manassés, irmãos, ele pecou muito. Segundo a tradição judaica, a Talmud, um dia o profeta Isaías, o mesmo Isaías que profetizou a respeito de Jesus, Isaías 53, lembra? O profeta Isaías, ele foi até o rei Manassés e falou assim: rei, não é boa, não são bons o que você faz, as coisas que você está fazendo, isso é uma afronta a Deus. O rei olhou para o profeta e falou: mas o que você está pensando da vida? Quem é você? E diz a tradição que o rei se irou com Isaías, e Isaías ficou com medo. Então Isaías começou a fugir da perseguição de Manassés, Isaías, ele se escondeu, e diz a tradição que ele se escondeu dentro de um tronco de um cedro. Mas Manassés estava perseguindo, e diz a tradição que as vestes, as franjas da veste do profeta ficou para fora do tronco, e eles falaram: olha, Isaías está dentro daquele cedro. O que o rei fala? Corta ao meio. Quando os Hebreus está dizendo no quadro dos heróis da fé que homens foram cerrados ao meio, estava falando de Isaías. Isaías teve a sua vida cerrada ao meio, a morte dele foi assim, segundo a tradição judaica. Olha a perversidade desse rei. Manassés, ele fez tudo isso pelo seu bel prazer. Deus falou com Manassés, mas Manassés não deu ouvido. Meu irmão, um conselho para todos nós: Deus está falando, dê ouvido, mesmo que você não concorde, que você não goste, porque muitas vezes você não vai gostar, porque o homem desde o princípio, quando caiu, ele quer ser governado por si próprio, porque é nós que sabemos o que é bom para nós. Nós só queremos Deus muitas vezes para suprir as nossas necessidades. É o que o pastor Sanderson falou aqui ontem. Eu estava analisando o corinho, é verdade, né? Jacó segurou o anjo, não quis soltar. Depois daquela luta, ele falou assim: o negócio é o seguinte, me dá a minha vitória para depois subir, me dá a minha vitória para depois subir. Depois que você me der a vitória, faça o que você quiser da tua vida, eu só quero a vitória. E é assim que muitas vezes nós fazemos, irmãos, infelizmente. A gente fica no pé. Depois que a gente consegue, a gente, pode ir, isso é descartável para mim. Com Deus não faz isso. Amém, queridos? Ouça a voz de Deus. Deus falou com Manassés, como nós lemos ali, mas ele ignorou. Então Deus deixa Manassés viver do seu próprio jeito. A pior coisa que pode acontecer para nós é a gente ser liberto de Deus, Isaac. É a gente ser liberto do Senhor, é Deus nos libertar dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 26, falando em Romanos, nós vamos voltar com a nossa escola bíblica, a exposição de Romanos. Paulo diz que as pessoas que querem viver livres de Deus, Deus as entrega às suas paixões. E Deus os entregou às suas paixões, e eles cometeram todo tipo de torpeza, homem com homem, mulher com mulher, e foi virado um salseiro. Porque o homem que faz o que quer é um homem que cava todos os dias sua própria cova. Se você faz o que você quer, você não é livre, você é escravo dos seus desejos, e isso vai te matar. Por isso que nós estamos aqui domingo após domingo dizendo: faz a vontade de Deus. Irmãos, nós vamos assumir um compromisso aqui. Eu assumi esse compromisso com Deus. Por mais que eu seja tentado a querer tomar decisões sem falar com Deus, não vou fazer isso. E em nome de Jesus, não faça nada sem antes falar com o teu Pai, sem antes pedir ao Espírito Santo que te guie em cada decisão. Não tome nenhuma decisão motivado pelas circunstâncias ou por suas vontades. Não tenha os seus planos. Busque os planos de Deus, faça sim, projete a sua vida, mas apresente diante de Deus, fala: Senhor, é exatamente isso que o Senhor quer para mim? Porque a gente corre um risco muito grande, irmãos, de se frustrar, de apanhar da vida, de sofrer consequências,
porque simplesmente nós fizemos aquilo que nós queremos. Busque a voz do Senhor e abra os seus ouvidos para Ele falar. Amém, queridos? No nome de Jesus. Esse ano, quando você vier falar comigo, pastor, o que você acha que eu devo fazer? Isso. A minha resposta para você vai ser: meu irmão, você já falou com Jesus? E é o que eu tenho feito. E talvez tem pessoas que se machucam com isso, porque elas esperam de mim uma resposta pronta. Eu não sou Deus, irmãos. Eu preciso de Jesus tanto quanto você. Às vezes eu tenho a ânsia de querer te ajudar, de dar uma resposta pronta, mas eu lembro que eu não posso fazer isso, porque eu posso colocar a sua vida a perder. Então, busque a Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? A consequência da vida pregressa de Manassés foi que Deus permitiu que ele fosse capturado, que ele fosse humilhado, arrastado por ganchos até o seu nariz, até a Babilônia. Aqui está respondida essa primeira pergunta que o texto nos fez. Por que que Deus permitiu que Manassés fosse capturado e humilhado dessa forma? Porque ele ignorou o que o Senhor disse, porque ele quis ser livre do Senhor. Mas olhando para essa história aqui, irmãos, o texto nos faz uma segunda pergunta. E qual é a pergunta que o texto nos faz? Será que existe perdão para uma pessoa que pecou da forma que Manassés pecou? Será que existe perdão? Será que Deus ele consegue olhar para essa pessoa tão perversa como Manassés, como a gente, muitas vezes? Um homem que fez tudo que o Senhor abominava, tudo que Deus abominava, Manassés fez. Homem cruel, homem assassino. Mas pessoas assim como Manassés sofrem quando as consequências vêm. E talvez é a única linguagem que as pessoas entendem, irmãos, é quando as consequências começam a vir bater na casa. É triste dizer isso, causa até arrepio nas costas, mas uma hora o boleto chega, irmãos. Boletos que não foram pagos há 20, 30, 10, 15 anos atrás, no céu não tem prescrição. Esse boleto precisa ser pago. Mais cedo ou mais tarde, o boleto seu que ficou aberto lá atrás vai bater na sua porta. Não tem como você fugir disso. Eu ouvi um testemunho essa semana de um pastor de Criciúma, que em 30 dias ele mudou a cabeça. Ele prosperou financeiramente, trabalho secular, ele prosperou, e em 30 dias ele abandonou sua casa, abandonou sua família, abandonou seus filhos. Não atendeu ninguém, porque quem está errado não atende as pessoas. Todo mundo falou: o que está acontecendo com o pastor? Não quero saber. Ele quis viver a vida dele. Passou um tempo, ele liga para um outro pastor amigo dele e fala assim: pastor, pode me atender? Estou aqui em casa. Pastor, é vida ou morte? E esse pastor foi atender esse outro pastor e disse que esse pastor estava lá, que tinha caído, uma arma apontada para sua cabeça. E ele falou: vou acabar com a minha vida, eu acabei com a minha família, eu acabei com o ministério, eu acabei com tudo, para mim já não tem mais solução. E o pastor falou: calma, tem. E aquele pastor foi se acalmando. E aí o pastor perguntou para o outro pastor: o que eu faço? O pastor falou assim: se arrependa, vai pagar o boleto, vai lá na casa da tua amante e fala para ela: olha, eu acabei com a minha família por causa de você, eu não posso fazer isso, eu vou voltar para minha casa. E aquele pastor vai, e aí enquanto o pastor foi lá consertar com a mulher que ele tinha arrumado, o outro pastor foi até a casa da família. E lá, quando o outro pastor chegou, os filhos vieram até a sua frente, diz o testemunho, um de 13 e uma já casada. O filho de 13 anos atende a porta, e há aquele choro dentro da casa. O filho casado, ele fala assim: pai, eu aprendi com você tudo sobre integridade. Eu casei virgem porque o Senhor falava que isso era bom, Senhor, e agora o Senhor faz isso. O Senhor acabou com a minha vida. O filho de 13 anos olhou para aquele pastor, para o pai dele, e falou assim: pai, eu perdi meu herói. Cadê o meu herói? Eu não tenho mais herói. O Senhor era o herói, o Senhor nos abandonou. O Senhor nos abandonou. E aquele choro,
Aí chega a esposa, e a esposa fala assim: eu não posso deixar de fazer o que Jesus fez comigo, e Ele me perdoa todos os dias, eu não posso negar o perdão para você. E pela graça de Deus, o testemunho que nós ouvimos, estão lá 6 meses com a vida restaurada, servindo na igreja do Senhor. Por que eu conto esse testemunho, querido? Porque a pessoa, para cair em si, às vezes ela tem que descer lá embaixo, para poder entender de fato o amor de Deus. E Manassés, ele estava no fundo do poço, ele estava sofrendo. E tem pessoas, assim como Manassés, que sofrem, que se angustiam ao ver a situação que chegaram. Manassés já estava sem esperança, preso, humilhado, com certeza passando um filme na sua cabeça de tudo aquilo, e de toda a crueldade que ele havia feito, de todo o sofrimento que ele havia dado à sua família, ao seu reino, ao Senhor. E dentro desse abismo da sua alma, dentro dessa amargura, da alma angustiada, ele se lembra que há um Deus. Ele se lembra do Deus Criador do céu e da terra, ele lembra do Deus de Israel, ele lembra dos feitos do Senhor. Talvez ele se lembre das palavras do profeta, o chamando para o arrependimento, e até mesmo do Salmo de Davi, dizendo que Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Talvez ele se lembrasse disso, eu estou fazendo conjectura. Talvez nessa nostalgia de lembrança daquilo que o Senhor é, ao mesmo tempo vinha dúvidas na cabeça de Manassés, assim como muitas vezes vem na nossa mente, dúvidas motivadas pelas suas acusações, pelo peso do seu pecado. E eu acredito que ele deveria se questionar: será que há salvação para mim? Será que Deus vai me ouvir? Porque é isso que acontece com muitas pessoas, irmãos. Pessoas que erraram, pessoas que caíram, pessoas que estão no abismo, pessoas que estão no fundo do poço. Elas olham para essa situação e falam: rapaz, eu não tenho crédito com Deus, como que eu vou falar com Deus? Eu chego às vezes a fazer visitas na casa dos irmãos, de algumas pessoas, eles falam assim: pastor, eu preciso ir na igreja, porque o pastor, quando chega na casa, já vem justificativo, dizendo: eu estou em falta mesmo para a igreja. O que é isso? O peso da acusação. Então, pastor, eu nem estou orando, porque eu nem na igreja eu estou indo. Irmão, você acha que Deus está preocupado com quantas vezes você vem na igreja para ouvir tua oração? Romanos 5,8, Ele te amou antes de te salvar. A consequência da salvação na sua vida é por causa do amor dEle. Amém, queridos? Talvez Manassés, ele lembra de tudo que ele fez, e ele fala: será que há salvação para mim? Será que Deus pode? Será que eu posso orar depois de tudo que eu fiz? Será que Deus vai me ouvir? Talvez ele faz até uma comparação com Davi. Ele olha, lembra da história de Davi, fala: peraí, Davi adulterou, Davi matou um dos seus comandantes, Davi, não, mas Davi não fez o que eu fiz, porque o meu pecado é muito maior. Tem gente que vive sob condenação por causa disso, fica comparando os seus pecados, e olha para a vida do irmão que está indo bem e fala: não, está certo, eu jamais vou chegar nesse patamar aí, porque olha a desgraça que eu sou mesmo. O mundo está cheio de pessoas assim, irmãos. Talvez você conheça pessoas nessa situação que estão vivendo debaixo de culpa, debaixo de dores, debaixo de sofrimento, de angústia. Talvez você esteja nessa situação, você que está aqui nesta manhã me ouvindo, vivendo debaixo dessa culpa, comparando o seu pecado com o pecado do outro. Pessoas que vivem angustiadas porque elas olham para si e vê o abismo que estão. Tem coisas aqui, tem pessoas aqui, irmão, que você sabe que se você abrir a tua vida, vai causar desgraça, sofrimento. Mas nós não fomos criados em Deus, irmãos, para viver guardando lixo dentro de nós. Por isso que Ele é um Deus que perdoa, e é por isso que você precisa conhecer o coração do teu Pai, o caráter de Deus, sabendo que Deus, Ele perdoa. Amém, queridos? Pastor, se eu abrir isso para minha família, eu vou perder meu casamento. É melhor perder o casamento do que ir para o inferno, irmão.
Ah, pastor, se eu abrir isso lá na minha empresa, eu vou ser mandado embora. Seja mandado embora, mas mantenha o seu nome escrito no livro da vida. Porque uma das características do arrependimento é você assumir a responsabilidade pelos teus atos. Manassés, ele estava nesse abismo, mas diz o texto no versículo 12 do capítulo 33 de 2 Crônicas, versículo 12 diz assim: e em sua angústia Manassés buscou o Senhor, o seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante de Deus e dos seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu o seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Manassés experimentou a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Esse versículo que lemos aqui responde essa segunda pergunta. Deus perdoa o pecador, porque é do caráter de Deus perdoar, amém, queridos? A maldade humana não vai alterar o caráter santo de Deus. Eu lembro de uma ilustração que um certo sábio que eu ouvi essa semana, ele está vendo ali um escorpião se afogando, e ele vai lá e tenta pegar o escorpião pica ele, e ele puxa a mão. Mas ele vai lá de novo e pega o escorpião picando ele tira o escorpião para o escorpião não morrer. Aí chegam os seus discípulos e falam: rapaz, você não sabe que o escorpião, ele pica, ele é venenoso, ele mata? Aí o sábio falou assim: a natureza do escorpião é envenenar, a natureza do escorpião é picar, a natureza do escorpião é atacar quando se sente ameaçado. A minha natureza é ajudar. O veneno e a maldade, e aí nós aprendemos que o veneno e a maldade das pessoas não pode alterar quem nós somos em Deus. A gente continua fazendo, porque Deus faz isso com a gente, irmãos. O seu pecado não altera a santidade de Deus. O seu pecado não prejudica a Deus, prejudica você, prejudica a mim, nos prejudica. Então há esperança, meu irmão, para o pecador arrependido, independentemente do seu pecado. Que nós possamos sair daqui e anunciar que há um Deus que perdoa, que restaura, que limpa, que lava, que transforma a vida daquele que estão perdido. Se você está aqui nessa manhã, preste bem atenção. Se você está aqui nessa manhã e vive angustiado por causa do pecado que você cometeu, do prejuízo que você deu, do aborto que você fez, do adultério que você cometeu, do abuso que você cometeu uma criança, do desvio que você deu lá no caixa da empresa que você trabalha, da mentira que você contou e separou uma família, causou separação do casal, do falso testemunho que você levantou contra o seu próximo para se prevalecer. Se houver arrependimento de todo o coração, há perdão para a tua vida. Não viva mais debaixo de culpa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nenhuma condenação há. Tem até uma música que diz a respeito disso, né? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Toda a vida coberta ela está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Nenhuma condenação há. Amém, queridos? Há restauração para a tua vida, há perdão para a tua vida. O verdadeiro arrependimento nos leva a reparar os erros, a pagar os boletos, a consertar com as pessoas. A graça de Deus nos faz responsáveis. Deus foi misericordioso para com ele. E por que Deus age assim, querido? Por que Deus é bom? Por causa da sua natureza. Deus não é bom porque eu sou bom com ele. Deus é bom porque ele é bom, porque Deus é amor. E quer uma notícia para você sair feliz aqui? Deus te ama. Ele ama você, ele quer você. Mas enquanto você ficar debaixo de culpa,
achando que Deus quer punir você, quer castigar você, você nunca vai desfrutar da graça bendita e maravilhosa dele. Amém, queridos? Então saia daqui sabendo que você é amado. Deus não altera a sua natureza por causa do pecado do homem. Deus, ele permanece santo. Manassés começou muito mal a sua vida, mas ele encontrou bondade e favor diante de Deus. Veja o que Deus fez por ele. Segundo Crônicas 33, 14. Segundo Crônicas 33, 14. Segundo Crônicas 33, 14. Segundo Crônicas, aí. Olha o que Deus fez. Depois disso, Manassés reconstruiu o muro. Depois do quê? Depois dele ouvir a voz de Deus e sentir o perdão de Deus na sua vida. Quando Deus nos perdoa, nós estamos habilitados a prosperar. Provérbios diz: aquele que esconde as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Você está autorizado a prosperar quando você confessar os seus pecados e reparar aquilo que você fez diante do Senhor e das pessoas. Assuma as consequências e você vai prosperar como você nunca prosperou na sua vida. Depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi, bem alto, desde o oeste da fonte de Gion, no vale de Cedron, até a porta do peixe, ao redor da coluna de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina do templo e de todos os altares que Jerusalém, e os jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifício de paz e oferta de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe disseram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão registrados no livro dos reis de Israel. Meus irmãos, hoje nós vamos participar da mesa do Senhor. E a mesa são para os filhos. E os filhos são pecadores arrependidos, que se arrependeram e confessaram o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. A mesa não é para aqueles que se acham que estão acima de toda parte moral e se sentem intocável. A mesa é para aqueles que reconhecem que somente em Deus há perdão de pecado. A mesa são para os pobres e humildes de espírito, que reconhecem a sua decadência e confiam no Senhor para lhes perdoar e lhes dar uma nova vida. Eu encerro dizendo a vocês, assim como Cristo disse, registrado lá em Mateus 11, 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Se a tua vida está pesada, meu irmão, se você tem encontrado dificuldade em caminhar, porque você carrega culpas de situações que aconteceram lá atrás na sua vida. Talvez você se sente culpado por situações que o seu pai fez, que a sua mãe fez, que os seus filhos fizeram. A palavra do Senhor diz que Ele pegou todo escrito de culpa, de dívida contra a gente e cravou na cruz. Irmãos, eu preciso renovar minha mente. Você precisa renovar sua mente, você precisa crer que você em Cristo Jesus é perdoado. Quando das suas entranhas brota um arrependimento genuíno. Arrependimento, irmãos, não é mudança de hábito. Você pode mudar o seu hábito sem se arrepender. Você pode começar a fazer outras coisas sem se arrepender. Mas toda vez que você se arrepende genuinamente,
os seus hábitos vão mudar, porque você quer agradar o coração do Pai. Arrependimento, na palavra grega, é metanoia. E metanoia é mudança de mente, mudança de pensamento. Eu não vivo mais debaixo de culpa, eu vivo agora debaixo da graça de Deus, sabendo que eu sou perdoado. Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero que você saia daqui, irmão, sabendo que Deus, Ele perdoa, sabendo que Deus é longânimo, sabendo que Deus é gracioso, que independentemente do que você fez lá atrás, o que está fazendo aqui agora, se você abandonar, se você confessar, se você colocar isso diante de Deus e de todo o seu coração, você pode viver uma vida extraordinária. Amém, queridos? São mensagens que a gente vai se perdendo, e a gente vai vivendo na vida religiosa, e daqui a pouco a gente para de orar, porque a gente vê que a gente peca, e aí Deus não vai nos ouvir porque eu estou pecando. A mesma força que você vai fazer para deixar de orar, é a força que você vai fazer para orar. Então ore, confesse ao Senhor, e vive essa vida com Ele. Amém, queridos? Se coloque em pé em nome de Jesus.